Olá, a Hora K começa agora. Passadas as eleições, os governos começam uma nova fase. Os que saem reúnem números, fecham as contas, preparam as malas para entregar a administração aos novos gestores. Quem entra planeja ações, monta secretariado, articula grupos para garantir a tal da governabilidade. E com a experiência de quem acompanha essas movimentações, o secretário de Saúde, Ciro Gomes, vai contar aqui no Hora K os bastidores da política. Ele já foi prefeito, governador, deputado, ministro 2 vezes, é secretário do governo Cid, de quem é irmão, e já coordenou a campanha do petista Camilo Santana para a sucessão do atual governo. E vai responder a perguntas que estão na pauta do dia. Afinal, qual secretário de Cid permanece na gestão de Camilo? Existe mesmo uma milícia dentro da polícia do Ceará? É isso que a gente vai saber agora com o Ciro, ou não, né? Vamos ver se ele vai contar essas coisas pra gente. Ciro, primeiro, obrigada pela participação muito prazer, aqui. Kézia. Mais uma vez pela confiança. Sempre muito prazer. Eu vou deixar essas perguntas mais polêmicas mais para frente. Agora eu quero começar falando sobre a Secretaria de Saúde, que está sob sua responsabilidade desde setembro do ano passado. O que é que a gente tem de transformação na saúde, no governo Cid, nesses últimos meses, e o que é que fica para o próximo governo? Depois dessa já relativamente longa vida pública, eu fui chamado pelo Cid para ajudar a colocar em funcionamento pleno uma estrutura que tende a ser a melhor rede de saúde pública do país, sob o ponto de vista da responsabilidade do Estado, porque nessa coisa do SUS tem muita confusão. No posto de saúde, a atenção básica, isso é responsabilidade dos municípios. O Estado fica com a atenção secundária e terciária, aí nós também montamos uma rede de policlínicas, enfim. E eu fui para lá, graças à colaboração de todo mundo, acho que essa rede agora está plenamente funcional. Só para você ter uma ideia, nós temos 25 UPAs funcionando, não existia nenhuma. Você pode imaginar o que seria as filas dos hospitais públicos e privados se não tivéssemos 3 milhões de atendimentos feitos pelas UPAs já, né? Nós temos 19 policlínicas, que são essas clínicas com especialistas e aparelhos para exames especializados, que é hoje a grande carência da capital, mas 19 já estão funcionando no interior e ainda antes de sair nós entregaremos a de Maracanaú, a de Canindé e a de Crato. São, portanto, 22 policlínicas cobrindo 100% da população do interior e agora já estão comprometido o prefeito Roberto Cláudio e o Camilo Santana, nosso governador eleito, já se comprometeu de ajudar. São 6 policlínicas em Fortaleza. Nós vamos resolver de uma vez por todas esse problema do exame, né, especialista, da consulta com especialista. Sob o ponto de vista de atenção, saúde bucal, o Ceará tem já 100% da população coberta por uma rede de 18 CELS, Centros de Especialidades Odontológicas. E sob o ponto de vista de hospital, que é uma coisa muito complexa, onde as pessoas mais vulneráveis são chamadas, nós dobramos, o governador Cid dobrou a quantidade de leitos de hospital que existia durante todos os governos que o antecederam. Isso quer dizer que nós duplicamos o HGF, acabamos lá o tal piscinão, inclusive com leitos de retaguarda. O SEIB foi ampliado, o Messejana foi ampliado, o César Caos foi ampliado, inclusive projetou-se para botar 100% funcional o Hospital da Mulher, que hoje está fazendo 500 partos por mês. Fortaleza tinha uma carência grave nessa questão de atenção materno-infantil. E no interior, o Hospital Regional do Cariri já atingiu 1.300.000 atendimentos e está zerando a fila de traumato-ortopedia da capital. Como a capital tem uma imensa fila de cirurgias eletivas, de braço, perna quebrada, prótese, essas coisas, e o Cariri já zerou a fila da região toda, nós estamos levando os pacientes, sob custo do Estado, da fila daqui de Fortaleza para zerar lá com a capacidade instalada de alta tecnologia, com profissionais de alto gabarito, lá no Hospital do Cariri. O Sertão Norte, o Hospital Regional Norte, já atingiu 500.000 cearenses atendidos e lá nós estamos zerando a fila de neurocirurgia da capital. Aliás, já zeramos a fila, são 638 pacientes que aguardavam aí 10, 12 anos, às vezes até sem condição de esperar, porque são aneurismas, são problemas, enfim, com alta sofisticação tecnológica, uma equipe de alta qualificação também. Isso significa que gradualmente nós estamos enfrentando aquilo que na cabeça da população é, com razão, ao lado da segurança, o maior problema. Agora, o que é que fica para o governo Camilo Santana fazer e avançar nessa... Ele tem o compromisso de concluir a construção que nós vamos iniciar agora do Hospital Metropolitano de Fortaleza, é o maior hospital do Ceará, será o maior hospital do Ceará com 500 leitos, na verdade 486 leitos, 500 profissionais de medicina, né? Ele vai ser ali, já está começando o desmatamento, vai ser ali em Maracanaú, atendendo
no anel viário, que está sendo duplicado, e qualquer pessoa de Caucaia, Itaitinga, Pacatuba vai chegar ali em 10, 15 minutos. Ele tem ali ponto e tal, e vai atender essa grande massa de Fortaleza que hoje lota o HGE, o IJF e os Frotinhas e os Gonzaguinhas. Então esse é um hospital de trauma, altamente sofisticado também, vai ser operado por uma PPP, significa que toda a parte de prédio, máquina e pessoal não de saúde será privado, o Estado paga pelo serviço e só os profissionais de saúde serão contratados pelo Estado. Vai também fazer o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, com isso nós aperfeiçoamos 100% da rede e para a capital só virão mesmo os pacientes daqui da região, porque esses hospitais têm resolutividade para resolver praticamente todos os problemas, a não ser que seja um transplante, aí evidentemente, mas isso nós temos capacidade instalada para fazer tanto no HGF, quanto no Messejana, quanto no Sabin, e somos até vice ou terceiro lugar no Brasil em volume de transplantes. Agora a questão dos médicos, né? Porque sempre gestões reclamam a campanha desorientou muito a população, porque foi muita mentira, muita mitificação. As pessoas, os politiqueiros sabem que o povo sofre com a questão da saúde. E em cima disso se dando a conversa merda e falar bobagem e tal, não sei o quê. Né? Por exemplo, o candidato que perdeu a eleição prometeu fazer um concurso para mais 12 mil profissionais. Ele não tem a menor ideia do que é que isso significa, porque não cabe mais 12 mil profissionais, porque ele inventou um papo que os hospitais são prédios que não tem gente dentro. Só agora eu estou fazendo o concurso, a seleção para o Hospital Regional do Sertão Central, que ficou pronto. Vamos contratar agora 1.700 profissionais. No Cariri funcionam 2.000 profissionais. E esses profissionais, assim, algumas coisas tudo bem você fazer concurso, mas outros os concursos dão desertos. Por quê? Porque os médicos descobriram a possibilidade de ganhar muito mais através de cooperativas. Então eles se organizam, cooperativa dos anestesistas, cooperativa dos cirurgiões, cooperativa dos neurologistas, e acertam com o Estado um contrato por cooperativa. Os sindicatos médicos reclamam concurso, nós estamos prontos para fazer o concurso, mas a gente faz e os médicos não vão. Com razão, porque se você fizer concurso, eles trocam o salário por estabilidade. Só que há uma super demanda por médico e ele não tem problema nenhum de estabilidade. Enfim, entendeu? Bem, já que o senhor falou do candidato adversário, né, do Camilo Santana, vamos entrar já na questão da eleição. Essa campanha ela foi uma campanha com discursos bastante acirrados. O senhor, no Facebook, usou seu Facebook para fazer campanha e criticando um ex-aliado, né, do senhor, do seu irmão também. Como é que ficou essa relação? A campanha a gente sabe como é que começa, não sabe como é que termina. Sempre tem essa história. Eu não costumo pessoalizar as minhas relações, não, na política. Imagina, eu tenho 36 anos de luta, sempre a serviço do Ceará. Podem me acusar de tudo, mas nunca respondi sequer um processo para ser absolvido por cometimento de qualquer falcatrua, qualquer irregularidade. E sempre procurei dar o melhor de mim ao Ceará e ao Brasil. Até eu acho que o meu mais doído adversário reconhece isso. Pode me criticar pelo meu jeito de fazer, também não estou mais a fim de mudar nessa altura da vida. Agora, não pessoalizando a relação, eu também digo com clareza aquilo que eu considero obrigação, porque tem uma confusãozinha aí, que é assim, campanha tem que ser uma coisa de alto nível. Ok, eu não vou invadir tua vida privada, eu não vou refletir publicamente sobre suas preferências sexuais, isso é uma dimensão particular da sua vida que nada tem a ver. Você pode ser um machão e ser um bom político, pode ser um gay, pode ser um bom político, pode ser uma lésbica e ser uma boa política, enfim, pouco importa. Agora, a relação do cidadão que está na política com dinheiro, especialmente com dinheiro público, isso não tem nada a ver com baixaria. Isso é obrigação da gente esclarecer, porque senão por onde é que vai saber a população? Então você tem lá, por obrigação legal, todo político na véspera da eleição tem que declarar o seu patrimônio para o Tribunal Eleitoral. Para quê? Supõe-se, a lei supõe que o cidadão, qualquer do povo, tem direito de saber o que é que eu, Ciro Gomes, tenho de fortuna pessoal quando eu entro na política, e quando eu acabar a política eu tenho que declarar o meu bem. Para quê? Para saber o que é que eu fiz na política, se eu melhorei de vida artificialmente ou não. E é essa linha de raciocínio que eu achei que era imperativo se esclarecer e dar um pouco de coerência a isso que eu sei que é muito incoerente a juízo do nosso povo, que o cara é amigo hoje, aliado hoje, adversário amanhã. Isso é inerente à democracia, é inerente a uma democracia verde como a brasileira, é inerente a uma democracia fracionada em 1000 partidos como a brasileira, é inerente a uma democracia ultrafederativa como a brasileira, embora eu saiba que o povo brasileiro sofre muito com o que lhe parece uma grave incoerência. Abstraído isso, quando o Cid apoiou o Eunício para senador em 2010, ele declarou para o Tribunal Eleitoral um patrimônio de 36 milhões de reais, que é dinheiro que gente besta como eu já não sabe nem contar.
4 anos, menos de 4 anos depois, quando ele vai registrar a candidatura dele a governador, ele registra um patrimônio pessoal, não é empresarial, de 99 milhões de reais, Kézia. Subiu de 36 para 99 milhões e virou o candidato mais afortunado, mais rico, mais endinheirado de todos os candidatos registrados na eleição brasileira e de todos os estados e de todos os partidos. Aí tudo bem, quer dizer, não, o cara é um prodigioso empresário, ok, mas não é o caso. Essa fortuna imensa veio de uma relação um pouco explicável, mal cheirosa, dele como senador com órgãos do governo. Então, mais ou menos assim, o senador, entre outros atributos, tem a tarefa de fiscalizar o governo. Aí o camarada que é eleito pelo povo para fiscalizar o governo, para cobrar do governo, para reivindicar as coisas do governo, faz 1000 negócios com o governo. Por exemplo, essa esculhambação da Petrobras, ele está até o talo. O nome da empresa é Manchester. O valor do contrato é 366 milhões de reais. Pronto, isso aqui é verdade. Isso é verdade. É ou não é direito do povo brasileiro, cearense? Faça do seu voto o que quiser. Cada um de nós tem seu voto, é livre, é independente. E eu amo o povo cearense, qualquer que seja o rumo que tome. Devo ao povo cearense o que não posso pagar. Mas considero meu dever, dado que eu não tenho rabo de palha, não tenho ninguém pega na minha munheca, esclarecer. E a população vota ou não vota. Agora, se ele tivesse, na primeira conversa que teve com o governador Cid Gomes, tivesse dito, não vou ter seu apoio, não serei candidato, vou seguir com o senhor governador, vocês não iam seguir na eleição todos juntos? É possível que sim, mas isso não estabelece contradição nenhuma por 2 razões. Primeiro, porque, por exemplo, quando ele foi candidato do Cid, não tem uma gravação minha, né? Hoje em dia você tem YouTube, tem gravação minha de todo tipo e modalidade, e não tem uma minha dizendo que o Eunício é decente. Não tem nenhuma minha. Por que ele não me rebateu comigo próprio? Porque eu já o conhecia. Agora, desta feita, ele passou da conta. Esse é o ponto. Eu não gosto desse tipo de ajuste que o Cid faz. Não gosto. Faço, porque hoje eu sou papel cada vez mais secundário, o líder é o Cid e tal, mas não. Daí até eu elogiar um cara. Pergunta se tem o Tasso Gereissati acabou de sair da campanha com ele. Vê se um cearense acha no YouTube e tal, o Tasso Gereissati dizendo assim, vote no Eunício que ele é um cara decente. Não há a menor chance. Nenhuma chance. Você falou de Tasso Gereissati. Vamos procurar no YouTube, negado. Procura no YouTube, procura aí no Facebook. Se o Tasso disser, eu voto no Eunício que ele é decente, é um cara que tem espírito público, está na política para servir, eu, sei lá, pago uma burrinha das grandes também. Juntando Eunício com Tasso, eu queria saber o seguinte, dessas relações políticas, né, na sua vida, ao longo da sua vida pública, tem decepção em relações como, por exemplo, eu me Eunício, decepcionei Tasso e pela Lula? primeira vez na vida com o Tasso. Eu tenho por ele uma afeição definitiva, um respeito imortal, um carinho imenso. Também ninguém consegue ver um ataque meu ao Tasso, não há a menor chance, pouco importa. Ele veio contra o Cid, quis entregar o Ceará ao Marcos Carlos, eu considero uma aberração, mas entregar ao Eunício, para um cara que tem a história do Tasso, eu acho que ele passou do limite. Lula é uma decepção também? Foi uma decepção? Não, decepção não diria, mas o Lula é uma figura que, se não guardar o seu lugar, passará a ser de um grande brasileiro que muito ajudou o país, uma figura perniciosa. Percebe? Esse país não suporta, não aguenta, numa democracia, eu volto a dizer, verde como é, que se gere uma relação de dependência personalíssima de seja quem for. É muito mal para o país. O país precisa abrir um universo cada vez maior de oportunidade de formação de liderança. O Brasil precisa dramaticamente formar liderança. Você olha o universo hoje, por exemplo, a Dilma se elegeu, e eu votei nela porque pelo conjunto dos valores que ela representa e tal, pagou um pouco minha grande queixa em relação ao governo, que é muito ruim, na minha opinião, mas ela representa a turma do lado do povo, a turma do salário, a turma do trabalho, a turma da questão nacional. Portanto, já são razões bastante, além de ser pessoalmente decente, eu conheço bem a Dilma, né? Mas daí para diante é um mau governo. As companhias da Dilma, a partir do vice-presidente da República, são uma tragédia, né? Isso nós precisamos formar líderes, formar quadros. Aí fica agora o grande pai da pobreza tutelando a nação. Se ele dá uma opinião, desequilibra a eleição não sei aonde, dá um desequilíbrio, isso é patológico, é doentio, não é democrático. O senhor acha que a Dilma, ela tem essa dimensão de que ela não pode ficar à sombra do Lula? Isso vai ser trabalhado nesse segundo mandato? Olha, se ela não tiver, esse segundo governo vai ser uma tragédia. Eu escrevo para a revista Carta Capital, que está essa semana nas bancas, e o meu artigo até tinha um título diferente, que eles acham que resolveram achar que era muito duro e trocaram por um tão duro quanto, mas o título era Sem Mudança, Sem Futuro.
Se ela não mudar, o país vai viver dificuldade tremenda. O ano de 2015, se fizer tudo que tem que ser feito, vai ser terrível para o Brasil. E se não fizer, vai ser pior ainda. Por quê? Porque eles adiaram graves desequilíbrios, deixaram de considerar, o país está sendo tocado da mão para a boca. Você tem questões estruturais do Brasil, por exemplo. São coisas que parecem não serem populares, mas são dramaticamente populares nas consequências. O Brasil tem hoje um desequilíbrio nas suas contas com o estrangeiro, em dólar, que é o maior da história e está crescendo. São 86 bilhões de dólares. Aí diz assim, e daí? O povo não tem nada com isso. E daí é o seguinte, todos os preços relativos são sensíveis ao dólar. Quando você tem um buraco muito grande, a tendência é desvalorizar o real. Por quê? Porque você não compra dólar, mas você paga a passagem de ônibus. A passagem de ônibus, o principal insumo dela é o óleo diesel. O óleo diesel é petróleo, petróleo é dólar. Aí você não compra dólar, mas compra remédio. 86% da química fina, dos pozinhos, dos líquidos, dos nossos remédios, vem do estrangeiro, paga em dólar. Depois você não compra dólar, mas come pão. Pão é trigo, trigo é dólar. E assim sucessivamente, tudo é dólar. Então, se você tiver uma desvalorização do real, você vai precisar de mais real para comprar a mesma quantidade de remédio, de passagem, ou de coisa. O nome disso é inflação, carestia. E está voltando mesmo? É uma pressão. Ou é só uma ameaça? Não. Hoje há um imenso terrorismo em relação a isso, motivado por uma intenção inversa. Qual é a intenção? Como você tem uma inflação no limite do teto da meta, que é 6,5%, a banqueirada está faturando menos no juro, porque o juro que importa para o banco é a diferença entre a inflação e o juro real. Como o juro real estava em 11% e a inflação em 6,5%, o juro real caiu para 4,5%, que já é o maior do mundo. Mas estão pressionando a Dilma para a Dilma aumentar o juro, e já aumentou, o que é um erro trágico. Nós não vamos sair disso de forma atabalhoada, se rendendo ao submundo do mercado, ao submundo da política. E agora vem aí aumento de gasolina, que é uma desconstituição completa do compromisso popular dela. Está errado. Não quer dizer que você não tenha que aumentar a gasolina. Ninguém faz brincadeira, não existe almoço de graça. Mas fazer isso fora de uma estratégia em que o sacrifício seja posto em coerência com o ganho de futuro pactuado com a população é a tarefa da Dilma. E ela não tem nem gente para pensar sobre isso. Vamos falar no próximo bloco sobre Petrobras, milícia, secretária. É muita coisa que tem para a gente falar no Hora K. Você não sai daí porque a gente volta já já. Hora K está de volta. Hoje a gente conversa com o secretário de Saúde do Estado, Ciro Gomes, e a gente vai falar agora, Ciro, sobre Petrobras. Tem esses escândalos aí da Petrobras, estão sendo descobertos. Enfim, agora, essa semana a gente teve o cearense Sérgio Machado, que saiu da Transpetro. Saiu de um jeito que ele está tendo sorte, viu? Porque o que estava acontecendo ali, vou dizer. Não é a primeira vez, inclusive, que você fala sobre esse assunto. A gente, um ano atrás, já falava sobre isso. E parece que nos bastidores todo mundo sabe que tem alguma coisa muito errada acontecendo Brasília não ali. vive disso? Brasília vive de segredo de polichinelo. Mais ou menos todo mundo sabe quem está roubando aonde. Quanto não, quanto é segredo. Né? E a imprensa reacionária e sócia dessa mundanice toda, dessa salafrarice toda, porque esses grupos, os grandes grupos de comunicação do Brasil, está tudo agarrado dentro, comendo exaltinho igual. Né? Naturalmente, lavando dinheiro com verbos publicitários de monopólio, por exemplo. Por que a Petrobras tem de ficar fazendo propaganda, se não tem ninguém competindo com ela? Então, bota lá que nem os bancos e tal. Aí, resultado prático. A imprensa escolhe o escândalo da vez para fragilizar o governante que ela não quer, para forçar o governante a se ajoelhar e fazer o que ela quer, em nome dos interesses estrangeiros, dos interesses da grande banca, etc. Esse é o grande pacto no Brasil, que o PT está traindo o compromisso de romper. E o PMDB está o PMDB é tirante de sessões e azar, vamos sempre lembrar disso, mas o PMDB especializou-se nisso, virou uma quadrilha de salteadores, cujo único fator de unidade é chantagear junto. Qualquer governo de qualquer época. Mal acabou a eleição, agora a gente já tem o vice-presidente da República, teve almoço, jantar com algumas lideranças lá no Senado e parece que sempre estão preparando alguma coisa para chantagear a própria presidente, o próprio governo. Isso na cara da sociedade brasileira. E o que é que pode ser feito para evitar isso? A única forma de ruptura com isso, dado que houve uma conciliação por conveniências eleitoreiras, tempo de televisão ou medo de CPI, então inacreditável, o Michel Temer era o deputado federal menos votado de São Paulo. Não se elegeria deputado federal.
nessas eleições, vira vice-presidente da República. Em nome de quê? Em nome de representar quais valores, quais interesses, quais regiões, quais nacos populares ele trouxe. Nada. É só o cartóriozão do PMDB, porque essa turma... Então, agora, dado que esse mal está feito, só tem um jeito, é a presidente passar uma risca no chão e dizer daqui para trás. E ela faz isso? Se ela não fizer isso, ela vai para o chão. Desta vez, ela vai para o chão. O governador Cid Gomes esteve no em Brasília. No inteiro mandato, é o que eu estou dizendo aqui. O governador Cid Gomes esteve em Brasília conversando com a presidente Dilma e falou sobre essa questão de ter uma frente de partidos, enfim, mas chegou a falar também na criação de mais um partido político aqui no Brasil. Seria essa a saída? Repare, a justificativa pragmática de quem está no governo, eu ouvi isso do Fernando Henrique, quando era presidente. No primeiro mandato do Lula, eu aceitei ser ministro, porque ele não aceitou essa relação. Depois o Zé Disseu o convenceu de que era feito. Eu não fiquei mais no governo. E eu fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, que não aceitou. Então eu sei, por experiência pessoal minha, que existe possibilidade de você demarcar o campo. Até porque você tem um núcleo de picaretas profissionais, agressivos, ativos, um núcleo de gente séria, que vai ficando cada vez mais longe, na medida em que esse fica cada vez mais perto. E tem um meio de campo aqui que não tem propriamente valores, mas que precisa sobreviver. Se a linguagem prestigiada for aquela da putaria, da esculhambação, eles encostam para lá. Aí você fica com esmagadora maioria agarrada na esculhambação. Mas se você prestigiar esse outro lado vem para cá. Agora isso exige operação, lucidez, militância, consciência política, equipe, tudo que a Dilma não tem. Quem seriam bons nomes para um segundo governo da Dilma? Se eu fosse ela, eu escolheria os melhores nomes do país, pouco importa que filiação tem. Por quê? Porque essa coalizão PT-PMDB, da forma como que está, acostumou-se a fazer uma seleção às avessas. Quanto mais incompetente, mais picareta, mais prestígio. Então, repare bem, eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha para presidente da Câmara. Esse cara deve ser, assim, entre 1000 picaretas, um picareta mor. Um picareta mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara. Desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria na Telege. Depois estava enrolado no escândalo do fundo de pensão da SEDAI no governo Garotinho. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula com Furnas. E agora enrolado até o gogó em tudo enquanto. E ele é que banca os colegas. Todo mundo sabe disso. Antigamente o picareta achava a sombra, né? Procurava ali o bastidor, ia fazendo as picaretagens dele escondido. Agora não, quer ser presidente da Câmara. Por exemplo, se o PT mais a Dilma aceitar, eu rompo e vou para a oposição. Claramente. Pouco importa a boa-fé do meu irmão Cid Gomes. Eu enchi. E no Senado? O que é que tem? Como é que está a composição do Senado? Você acha que também tem os picaretas? Eu não estou falando que a gente deve brigar com ninguém por brigar. Nem que o PMDB não presta por não prestar. Toda aliança vale. Agora, vale para quê? Nós estamos nos reunindo para fazer o quê? Assaltarmos juntos os cofres da viúva? Falta pulso, então, da presidente para... Eu acho que falta vivência, experiência e equipe. Ninguém faz isso tudo sozinho. Ela, incrivelmente, nomeou, agora melhorou muito, porque está lá o Berzoini, que é um profissional. Mas ela, durante os 3 primeiros anos do mandato, até 3 anos e pouco, ela botou a Edeli Salvati. É inacreditável. Eu disse para ela uma vez, presidente, se a senhora escapar desse negócio aí, eu quero trocar meu anjo da guarda pelo seu. E eu aceito que ele trabalhe para mim só o fim de semana. Porque não é possível. Vamos falar aqui do governo estadual, futuro governo Camilo Santana. A gente vê ali na Assembleia uma movimentação também já dos articulando e tal, a oposição, né, que vai ser maior, agora deve ser maior para o governo Camilo Santana do que foi para o governador Cid Gomes. Pelo menos os parlamentares que foram eleitos já se colocam ali, pelo menos mais ou menos 10, eles se colocam como oposição. Como é que é feito esse arranjo ali, essas negociações, a conversa para definir quem realmente vai ser a oposição, não vai isso aderir você tem que aqui ao perguntar grupo? para o governador eleito, Camilo. Eu, por exemplo, Ciro Gomes, governei o Ceará. E eu não mexi na estrutura de partidos. Por exemplo, o governo que me antecedeu, o governo do Tasso, destruiu os partidos todos, ficamos praticamente com um partido único. Depois, esse partido único rebelou-se contra nós e acabou perdendo as eleições todas. Eu já fui eleito com uma boa maioria. E eu mantive o meu vice-governador era do PDT, mantive igual. A oposição a mim era o PT, eu sempre tive excelente relação. PCdoB, sempre tive excelente relação, mas cada qual no seu cada qual.
e governei em paz, com critério, né? O Cid já tem essa opção pessoal de negociar com todo mundo, né? De abranger todo mundo e tal. E não sei qual é o estilo do Camilo, acho que parece mais com o do Cid do que com o meu. Os parlamentares lá estão pedindo mais diálogo e acreditam que pela postura que ele tinha na Assembleia, ele abriria para ouvir mais os Cid foi presidente da deputados. Assembleia, eleito por unanimidade. Talvez se o Cid tem algum defeito, não é falta de diálogo. Isso é outro papo furado que surgiu nessa eleição. Quer dizer, Aqui pega também. o diretório estadual do PMDB, pega o diretório estadual do PMDB ou as empresas do Eunício, vê quem são os membros. É a mãe, o tio, o avô, o cachorro, o gato, o pato, a galinha, o compadre, a comadre, o sócio e tal. Não tem ninguém articulado de política. Não é o nosso caso. Pelo amor de Deus, cearense, goste ou não goste da gente, para um pouquinho. O Cid acabou tendo um governo popularíssimo, acabou de entregar o governo a outro partido, a um cidadão de outra região. E não entregou para o Eunício porque seria uma eleição provavelmente, aparentemente, muito mais fácil. Não entregou porque o cara não tem decência, não tem competência, não tem preparo, não tem compromisso com o Estado do Ceará. Daí a nós que temos uma pega a poder, zero. Agora, aqui no Ceará. Tem picareta que acha que eu estou na Secretaria de Saúde por emprego. Aqui no Ceará tem pelo menos essa tentativa, ou houve essa tentativa de fazer algum tipo de troca, foi levado algum, pelo menos nos bastidores existe esse Aqui não, a comentário? cultura política do Ceará, como a de Pernambuco, é uma cultura política muito respeitável. Claro que aqui a tendência é você, uma paróquia pequena, isso é uma virtude nossa, a tendência é você atender todo mundo, mas sem negócio de tomar lá da cá, entendeu? O Cid criou um negócio de PCF, sei lá, enfim, Programa de Participação Federativa, uma coisa qualquer, que 100% dos deputados estaduais, pouco importa se são de situação ou oposição, tem lá uma emenda, não sei o quê. No meu governo não tinha isso. Né? Vamos falar de secretariado, que eu sei que eu tenho que perguntar ao governador eleito, não, mas obviamente. não é por grosseria não, é porque eu faço questão de não saber de nada. Eu conto tudo para você que eu souber, como sempre. Já estão comentando, já inclusive alguns Por exemplo, alguns eu não sites. fico. O senhor não fica. Não. Arialdo Pinho fica? Estão Também não falando sei, já não que sei, ele não vai sei, ficar. não Tem sei. alguém já, pelo menos uma sinalização de que alguém está Não, ensaiando não. ali um... Eu tive, depois da eleição, a pedido dele, 2 conversas com o Camilo. E as 2 vezes que ele foi me sondar sobre nomes e sugestões, eu disse nenhuma. Nenhumazinha. Nenhumazinha sequer. E ele nem perguntou Só o que é que o falei senhor da minha achava. vivência. Olha, chama as pessoas, conversa. A inteligência do Ceará inteira, que é maravilhosa, está à sua disposição. Esse mundo universitário, o mundo empresarial, o mundo das organizações dos trabalhadores, o mundo dos estudantes, chama para conversar, propõe os desafios, explicita teu programa e vê como é que as pessoas reagem, você vai achar nessa dinâmica, dado que ele se elegeu sem compromisso com nada, né? Só tem compromisso de fazer um bom governo com o Ceará. Pronto, a chance que eu tive. Me lembro quando eu fui eleito, com apoio exuberante do Tasso, eu fui lá sozinho com ele, perguntei, e aí Tasso, o que, é que você me recomenda? E Tasso, vá lá e faça um grande governo. Simples assim. Agora, equipe de transição do Camilo, o senhor vai participar? Vou porque estou do lado do governo. Né? Eu sou secretário de saúde. Por exemplo, um dos desafios tremendos é que essa imensa rede de saúde está espetando uma conta no Tesouro Cearense impagável. Né? Nós temos aí hoje R$500 bilhão só o custeio dos mega hospitais. Então é preciso que o governo, quando o Cid tomou posse, cada centavo que o governo do estado botava, o governo federal botava 1. Hoje o Ceará bota 6 para o governo federal botar 1. Então é preciso, uma das conversas que nós vamos ter que ter em Brasília, é o governo federal ajudar. E uma das coisas da transição é mostrar para ele a necessidade de reforçar o custeio federal dessa imensa rede. As pessoas têm queixa, mas a rede do Ceará não tem igual hoje no Brasil. Não que as pessoas não tenham razão de se queixar, claro que tem. Na equipe de transição ainda, vocês já tiveram alguma reunião sobre a equipe de transição? Não, ainda não. Mas o senhor sabe de mais alguém? Me conte os bastidores. Não sei, não sei mesmo. Acho que ele não montou ainda, não é que eu não sei, ele não montou ainda. Mas você fala no Eles Eudoro tiveram, Santana, que é o o pai Eudoro dele. coordenou, além de ser um quadro extraordinário, né, como uma pessoa respeitabilíssima, muito querida dos cearenses todos e tal, ele coordenou a dinâmica de participação popular na formação do programa de governo do Camilo. Evidentemente que, no mínimo, ele tem que entregar esse produto para a transição, porque o Eudoro acho que tem compromisso com o Roberto Cláudio, na prefeitura. Isso. Então, por enquanto, a gente sabe do senhor e do Eudoro. Ninguém mais? Não. Nem um pedacinho? Não. Meu Deus, está difícil hoje. Pelo nosso lado, nós vamos propor provavelmente o Danilo Serpa, que é um Serpa. quadro extraordinário, coordenou a campanha realmente.
E ele conhece toda a manha do governo, todas as pendências e tal. Do nosso lado, o Arialdo Pinho, que também conhece o governo, os conselhos, etc, etc. Então, ontem eu recebi uma lembrança do professor Taliba, do coisa, porque nós temos um compromisso com o Banco Mundial, que é um swap, enfim, uma grana que se conseguiu aí mediante o comprometimento com metas objetivas na área social. Então, o programa de governo tem que ser coerente com isso, que isso é um programa de longo prazo. Já é uma lembrança que tem, enfim, essas coisas que vão ser coordenadas aí. Estou falando sempre do lado do governo, né? Porque o lado do Camilo, ele é tem... que sabe. Para as pessoas que não estão acompanhando muito bem, tem uma equipe de transição, um lado do governo, outro lado do Camilo, e eles vão trocar informações para dar... Figurinhas, isso aí. Pegar números, tudo da máquina, como é que funciona para poder botar para frente. Secretário, dos partidos que durante a eleição, né, alguns estavam com o governador Cid Gomes, mas aí até por questões partidárias mesmo, nacionais, foram para a candidatura do Eunício Oliveira. Está tudo de volta. Todos podem voltar, todos são bem-vindos? Já voltaram? O Democratas, por exemplo, trabalha conosco desde sempre. O Moroni é nosso parceiro, nosso chapa e tal. E foi forçado pelo BES, pela Força Nacional, a ir para lá. Não deixou de votar no Camilo, votou no Camilo. Mas já participou agora da reunião. No segundo turno esteve conosco, ajudou e participaram da reunião. O Camilo já reuniu os 18 partidos que ficaram na coligação, mais os 4 que voltaram. Os 4 são o Democratas? Esse eu lembro aqui. O PPS saiu também? PPS, Democratas. O PSC na metade voltou? PSC. No segundo turno já tinha mudado? O PSC, são 3, ou eu não vou me lembrar do quarto. Ok. Mas está todo mundo junto agora para esse novo governo? O pote é pesado, tem que repartir a carga. A relação do governo, né, do governador Cid Gomes com o PDT, tem um integrante ali do PDT que destoa, digamos assim, da orientação do partido, do André Figueiredo, que é o deputado Heitor Ferri, que fez oposição ao governo Cid Gomes. Isso de uma certa forma incomoda? De jeito nenhum. Absoluta tranquilidade? Então, o PDT é nosso parceiro desde sempre. Uma das articulações mais próximas nossas, nacionais, nesse momento, é com o PDT. Ok. A gente vai para o intervalo agora. Faltam 3 minutos, ainda não dá tempo de saber mais uma coisinha. Quero saber o seguinte, um passarinho me contou, não sei se é verdade, você está fazendo yoga para poder... Não. Não, isso não é verdade? Não. O meu filho Ciro, outro Ciro, é o Ciro mais novo, foi fazer pilates ou algo do gênero. Eu não estou fazendo nada, só adular macho e brigar. Agora é que eu vou retomar minha vida pessoal. E o que é que o senhor vai fazer depois que acabar esse governo? Já tem planos? Eu tenho, assim, nada fixo ainda, mas eu estou pensando em ganhar algum dinheiro. Pela primeira vez na vida estou começando a me sentir inseguro com relação ao futuro. E escrever. Eu estou com um livro novo na cabeça sobre o Brasil. E acredito que o ano que vem, pelo menos, eu vou ocupar com essas 2 tarefas. Fazer palestras? Fazer palestras, sim, mas eu tenho algumas propostas de trabalho na iniciativa privada. E eu vou examinar, dependendo aí do salário, são ambas fora do Ceará. Vou ficar com muita saudade, mas pelo menos por um ano eu preciso ganhar um trocado. O governador Cid Gomes já disse também que deve viajar para os Estados Unidos, também tem um planejamento de trabalho por lá. O senhor agora está dizendo que provavelmente também vai deixar, né? Tem essa possibilidade. Para as lideranças que ficam aqui e que tem o senhor e tem o governador Cid Gomes como... Repare bem, nós vamos cuidar da vida, porque o Cid fica sem mandato, eu fico sem mandato e eu preciso ganhar algum dinheiro. Isso é uma coisa, enfim, que está me preocupando nesse momento. Nada angustiado, porque atualmente eu ganho muito bem, faço uma palestra relativamente cara, a palestra que eu faço por aí afora, ganho 15 mil líquido. Se eu fizer 4 palestras por mês, dá 60 mil reais, é muito dinheiro. Eu, como secretário, diminuí para 1, 2 e tal. Mas eu quero fazer um pezinho de meia e tal. Mas assim, eu não vou deixar de cuidar daquilo que esteja ao meu alcance do Ceará nunca. Tem uma agenda, a agenda é concreta. Nós temos a obrigação de arrancar esse compromisso da refinaria. É palavra dada, faz parte do contrato da população cearense com o governo Lula, com o governo Dilma, pela segunda vez pelo governo Dilma. Nós não vamos aceitar ser engabelado. Estão nos enrolando além da conta, isso não tem conversa, sem mandato eu vou falar altíssimo, muito agressivamente, porque isso aí é compromisso. Quero ver a água do São Francisco chegar aqui o ano que vem,
Quero ver as 2 etapas do Cinturão das Águas, trazer água para os sertões do Crateús, sertão dos Inhamuns, que são as regiões mais secas. Quero ver a Transnordestina, aliás, tem novidade boa, né? Nós conseguimos finalmente agora o contrato de Missão Velha, que já está pronta, até a Copiara. E já tivemos uma reunião, Suvi e Chupucana ao mesmo tempo, essa semana com os empreendedores privados. Eles estão interessados em concluir a Transnordestina, que permite a industrialização do interior do Ceará. Boa notícia. Enfim, é uma agenda. Essa agenda eu vou estar guiado por ela até morrer. Ou entregam, ou vão me ver brigando. Por falar em brigar, o senhor já tinha falado aqui no programa sobre a existência de milícias dentro da polícia do Ceará. Eu quero saber como é que está essa situação, mas agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente continua conversando aqui com Ciro Gomes. A gente volta já. E o Hora H está de volta e a gente conversa com o secretário de Saúde do Estado, Ciro Gomes. Secretário, o senhor tinha feito já declarações sobre essa questão da milícia aqui no Ceará, da existência de uma milícia. De fato, essa milícia existe? Alguém foi responsabilizado já por isso? Bom, de lá para cá, eu te falei isso há 1 ano e meio, 2 anos, já aconteceram providências. A Controladoria já identificou vários desses aí, já botou para fora, com devido processo legal, mas infelizmente remanesce ainda aquilo que é um comando paralelo, ligado a tudo que não presta, inclusive narcotráfico, e manipulado de fora para dentro, com o biombo da política partidária. Mas assim, esses expulsos, por exemplo, foram contratados na Guarda Municipal de Maracanaú. É coisa perigosa, pesada. Eu mesmo levei uma lista de nomes para o Ministério Público e algumas providências foram tomadas, mas isso ainda existe. Agora, nas redes sociais, durante o período da eleição, alguns policiais mostraram a cara para dizer, olha, se o Camilo Santana for eleito, vai ter greve na polícia. Isso não aconteceu? E não acontecerá jamais. Pelo menos enquanto o Cid for governador, não acontecerá jamais. E eu tenho segurança que o Camilo também não tolerará isso, porque não existe greve de polícia. Você não pode, está escrito na Constituição, quando pessoas em armas se reúnem em praça pública, o nome disso é motim. E é causa bastante para você excluir dos quadros da polícia. Por quê? Porque a sociedade, quando entrega a uma fração sua o direito de exercitar a violência legal, ou seja, portar uma arma, e eu respeito esse policial, ele me para na rua, se o senhor para, eu paro, o senhor me dê seu documento, eu dou meu documento. Por quê? Porque ele representa ali, com aquele uniforme, com aquele aparato simbólico, aqueles, etc., ele representa a lei, a ordem jurídica. Se ele, a partir daquele conjunto de símbolos, começa a agir como um marginal, ou seja, contra a lei, e começa, por exemplo, a dizer que imagina o que é um golpe militar, é o que faltava agora, dizer assim, a sociedade cearense vai votar, e se não votar no candidato que o Meganha quer, vai haver caos na cidade, como aconteceu com Fortaleza. Eu estou dizendo, às vezes eles querem misturar, quando eu falo dessa minoria, para poder causar comoção, como se fosse de todos. Não, a maioria esmagadora eu conheço, fui comandante da polícia. E conheço, são gente muito boa, tem várias distorções, mas são gente muito boa, todo dia estão aí se dedicando a proteger nossas famílias, nossas vidas, etc, etc. Mas tem um bocado de malandro. Tem um bocado de malandro. E eu, enquanto responsabilidade pública tiver, vou enfrentar essa gente. Quando a gente fala em milícia, o cidadão comum, que tem de mais próximo aí para tentar entender como é que funciona, aqueles filmes Tropa de Elite, que tem no segundo filme, tem uma milícia. Aqui parecido. No Ceará, exatamente. É aquilo ali? Parecidíssimo. Não tem aquele peso do Rio de Janeiro, que aquilo avançou demais, por isso que eu estou esgoelando tão alto. Porque aqui, se deixar, vai virar igual. Hoje você anda nos bairros de Fortaleza, você já tem segurança privada meio constrangido. Os bares, os restaurantes, as bodegas, obrigando a pagar. E todas essas empresas de segurança privada não são de Eunício, não. São de ou Meganha afastado ou polícia dentro da polícia hoje. É isso aí que eu estou dizendo mesmo. Isso é mais grave. E aí o traficante do bairro, ele sabe quem é, esse é intocável, tem proteção. É isso que eu estou dizendo. O senhor andou, inclusive, antes de assumir a Secretaria de Saúde, o senhor... Passei 3 meses andando nos bairros da cidade, de madrugada, conversando com os policiais, identificando o chefe do tráfico nos bairros, encarando e tal, isso aí. Tem solução a segurança Claro que tem, aqui? já está tendo. O Servilho já está com a mão no pulso. O Servilho já consertou o rumo da polícia, já está diferente. Eu acho que o que é preciso fazer, e eu lamento é que o Cid, enfim,
o Cid se decepcionou muito, porque fez o que ninguém fez pela polícia. Enfrentou a parada deles terem. Os caras andavam num Gol velho 1000, empurrando o carro, pedindo gasolina de favor a bodegueiro, não sei o que e tal. Hoje todos andam, porque aquilo não é um carro de luxo, aquilo é um aparelho de trabalho. Aquilo tem câmera para frente, para trás, para dentro. Aquilo tem um computador a bordo com satélite que você identifica, Kézia, vê se tem mandado de prisão. Aquilo tem toda a estrutura de apoio a um bom trabalho policial do mundo. Tanto que não tem mais sequestro no Ceará. As pessoas, tá com problema de segurança? Tá. Tinha 26 sequestros por ano, nunca mais aconteceu nenhum. Os únicos crimes que saíram do controle são esses difusos. É o assalto e a morte nos bairros pobres de gangues de tráfico, 80% de tráfico de droga. E havia um olho fechado para a droga, claramente. E todo mundo sabe por quê. Todo mundo sabe por quê. Você sobe no bairro, ali no Morro de Santa Terezinha, não sei o quê, papapá, desce ali, serve luz, papapá e tal. Quem é o chefão do lugar? Todo mundo sabe quem é, onde mora e o diabo. Só que não sabia era a polícia. Agora sabe. Agora começou a saber e começou a ser resolvido. Já caíram os homicídios, já caíram os assaltos a ônibus caíram 63%. Pelo que o senhor me diz, então, o secretário Servilho é um dos que deve ficar? Olha, eu estou querendo puxar. Não sei se ele quer. Ele disse certa feita para mim que não queria ficar. O que é pena para mim. O Camilo é que sabe. Mas não existe, ao contrário do que a demagogia da campanha pareceu mostrar, não tem esse negócio de milagre, insegurança. Diz, não é um problema nacional. Liga a televisão, rapaz. Liga a televisão para ver. Falar um pouquinho de Fortaleza. Vamos. Na eleição agora para o governo do estado, o Camilo ganhou no interior e tal, mas aqui em Fortaleza a vitória foi do adversário do Eunício Oliveira. Isso acendeu alguma luz? Para mim, no dia não consegui ficar alegre. Não consegui ficar alegre com a vitória do segundo turno, pensando nisso. Fortaleza é uma cidade com quem eu tenho uma identidade absoluta, definitiva, a quem eu devoto o meu amor, a minha paixão. E pela primeira vez, Fortaleza me surpreendeu. Me doeu muito a ideia de que eu não conheço mais Fortaleza. Fortaleza sempre votou no melhor, no mais progressista, né? E dessa vez foi diferente. É preciso entender isso. Mas é uma preocupação para a reeleição do prefeito Roberto Cláudio ainda para frente? Creio que essas coisas se comuniquem assim instantaneamente, não. Evidentemente, você tem em Fortaleza a concentração da crítica ao governo Cid em relação à segurança, enfaticamente, mas não é só a segurança, a saúde também, né? Tanto que eu aceitei o desafio de tentar melhorar a saúde. Você tem uma crítica a alguns erros políticos do governo, né? O último foi, durante a campanha, uma desorientação jurídica, aquela apreensão da revista Isto É. Por maior aberração que seja, apreender uma revista não é a providência correta. Você deve, como eu faço, processar, ir para cima, esculhambar e tal, mas aprender é um erro crasso, né? Enfim, nós vamos precisar entender isso. Eu, por exemplo, hoje estou muito dedicado a procurar entender, conversar, ouvir as pessoas para entender o que foi. O prefeito Roberto está executando um plano, o Roberto Cláudio, e ele vai chegar na avaliação própria, na hora, como um dos maiores prefeitos da história da cidade. Não é por carinho que eu tenho imenso por ele, não. É porque os postos de saúde estavam todos fechados, mal esbudegados e tal. Ele contratou mais 300 médicos, está botando todos os postos para funcionar 12 horas por dia, de 7 da manhã às 7 da noite. Vai fazer 6 policlínicas, elas estarão prontas todas para fazer os exames, etc. Vai agora reconstruir o Hospital Conceição lá no Conjunto Ceará. A parte de pavimentação, tem que dar uma melhorada na limpeza. A parte de obras viárias já começa a produzir resultados importantes, a população está vendo quantas faixas de ônibus havia, o trabalhador que começa a chegar 15 minutos, meia hora antes em casa para poder, né, olhar seu filho. Isso tudo vai amadurecer no seu tempo, né? E muitas creches, enfim, sem número de obras importantes que estão aí já germinadas. Um tio, um Cuca vai ter 5, enfim, ou 4. Enfim, no limite, ele será avaliado pelo grande prefeito que ele está sendo. Tem que ter paciência, porque ele pegou a cidade mal acostumada com obra, e hoje até fazer obra dá desgaste. Basta que as pessoas lembrem a crise artificial que se criou quando se tiraram ali algumas castanholeiras, são artificialmente plantadas lá no meu governo, para fazer
circular, um lugar onde passam 180 mil pessoas. Hoje o viaduto está pronto e a mais bela vista do Cocó está ali. As pessoas vão vendo, cadê a destruição do Cocó? Aqui está o viaduto, eu não fico mais meia hora parado no trânsito, as pessoas vão começar a ver. Né? Agora, no debate político, para o prefeito Roberto Cláudio, como é que o senhor enxerga os próximos meses? Ele agora tem a questão do PMDB, voltando sempre ao PMDB, que já prometeu que vai fazer oposição, o vice-prefeito do PMDB... O PMDB aqui é irrelevante. O problema do PMDB nacional é diferente, porque o PMDB nacional tem a veleidade do protagonismo. Hoje controla o Senado e a Câmara. Maluquice da presidente Dilma, entregar o Senado para o Renan Calheiros e a Câmara para o Henrique Alves. Isso é um negócio de maluco, né? De quem gosta de morar à beira do precipício. Né? Mas aqui, manda se meter. Dele não vai ter problema. Não fica meu irmão. E essa questão do vice-prefeito de Fortaleza? Mais uma vez o vice-prefeito... É Manel Ganhão, sócio do Eunício. Não vai dar também ganhador problema? De dinheiro. Não, era bom que ele fosse candidato a prefeito. Para enfrentar o Roberto Cláudio? Sim, era muito bom. Ele agora virou um grande líder político, um estrategista, coordenador da campanha. Mas ele vem ser candidato. Vamos voltar a olhar aqui para o Nacional. A gente tem visto aí os condenados do Mensalão. José Dirceu agora já está cumprindo prisão domiciliar. Como é que o senhor avalia toda essa questão depois de todo aquele julgamento? Nós precisamos discutir a lei. A gente não pode ficar achando bom ou ruim um juiz executar a lei. Eu, particularmente, há muito tempo estou reclamando que a lei brasileira, especialmente a lei de execução penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal, são leis ruins, são leis impertinentes, incompatíveis com o atual estado de pânico, de medo que a sociedade brasileira está vivenciando. Não conhecem a sociedade tisnada pela droga, pelo crime organizado, pela milícia dentro das polícias e tal. A nossa lei está completamente fora de época. Então, isso é o que está em discussão. Senão a gente começa a excitar e começa a dar essa porcaria aí de meninos que não sabem o que é ditadura, vir para a rua pedir intervenção militar. Meninos que não sabem o que é um país instável como o Brasil, vir falar impeachment de uma presidente recém-eleita só porque perdeu a eleição. Então a democracia, ela existe, ela não existe pendurada no céu, ela existe por um conjunto de premissas, de valores. Então a primeira premissa de uma democracia é que a lei e a ordem têm que ser respeitadas e acatadas por todos, até a hora em que essa lei, sendo impertinente, seja mudada pelos ritos corretos. Então o Zé Dirceu, eu também acho chocante, o cara, para a população brasileira que foi citada pela Globo, ninguém sabe que a Globo leva R$1 bilhão por ano dos cofres públicos, porque a Globo não escandaliza isso. R$1 bilhão. Quantas casas populares, quantas creches, quantas não sei o que e tal. Mas tudo bem, isso não é escândalo. A Veja e o Grupo Abril levam outro R$1 bilhão dos cofres públicos. Nunca fizeram escândalo disso. Nunca fizeram escândalo disso. Então essa é a moral seletiva, é o moralismo a serviço da imoralidade no Brasil. Agora, eu acho que tem que mudar a lei. Por exemplo, homicídio e tráfico de drogas, especialmente envolvendo crianças, eu acho que a pena tem que ir para 40 anos e a redução da pena não pode ser mais, antes pelo menos o cumprimento de 1/4, se for pena total. Ou seja, a pena mínima para esses dois casos, 10 anos. Está aqui a minha proposta. E no caso da corrupção? A corrupção é desvio de dinheiro público. Você pode perfeitamente fazer isso também. Agora, o que tem que fazer na corrupção é como está na legislação nórdica, na legislação norte-americana, anglo-saxã. Você tem que expropriar. Você falou... Expropriar explicando. Vamos dizer, o camarada sai de 36 para 99 milhões de reais e não explicou como foi, o governo tem que ir lá e tomar de volta. Se tiver relação com dinheiro público. Ver isso aqui no Brasil é... Estou dizendo como é que devia ser. Agora nós temos outra contradição, qual seja, hoje a hegemonia, ou seja, o controle do órgão legiferante, do Congresso Nacional, está entregue a uma hegemonia de picaretas. Então não adianta a gente esperar que daí vai sair coisa diferente. Agora vamos lembrar uma coisa, eles estão aí eleitos por nós. Olha que negócio chato. Todos eles acabaram de ser eleitos por nós. Aí é que tá. Então paciência, paciência. Não vamos achar que um anjo vingador vai chegar do céu, instalar o chicote e organizar as coisas para nós, não. Vamos tomar tenência, né? O senhor falou dessa questão da Globo, da Veja, eu sempre... Só para dar exemplo. Sempre que se critica essa questão dos veículos de comunicação, a relação com políticos e tudo mais, eu sempre me questiono, é um governo que dá esse dinheiro todo para uma emissora ou para uma revista ou para um jornalista e a gente sabe que os políticos têm os seus jornalistas preferidos ali que alguns acabam... não tem, não.
A não ser por simpatia. Mas Né, alguns... Kézia? Mas alguns têm. E sempre parece que a pessoa paga para não vir um escândalo, para não falar mal, mas Claro. isso é abastecido. E Claro. como é que a gente vai acabar com isso? Veja bem, não adianta a gente imaginar, volto a dizer, que um anjo vingador vai descer do céu, estalar o chicote e fazer da gente aqui uma sociedade de anjos. Não vai acontecer. Isso é um exercício. É um exercício. Por isso que eu falo tanto. A minha única ferramenta de lutar é falar. Então, assim, o Donizete Arruda, um grande picareta, um jornalista, assim chamado jornalista, vive aqui a serviço da mais pusilânime molecagem, safadeza. Se você quiser botar uma fofoca, a mais mentirosa, a mais calhorda, é só perguntar quanto é, ele vai e bota. Tudo bem, vamos mandar matar o cara? Não. Aguenta de volta. Esse cara, por que eu fui tão duro aqui? Esse cara, para atender o Eunício Oliveira, portanto, o dinheiro podre do Eunício, do Manel Ganhão aí, vice-prefeito, como é? Gaudêncio. Esse cara botou que eu tinha ido, que tinha um caso de ebola no hospital da cidade aqui, que eu não vou repetir porque houve pânico lá, hospital particular, e que eu teria invadido o hospital para censurar o caso de ebola, senão eu queimava o hospital, ainda botou a palavra na minha boca, senão eu queimava essa merda. Como eu tenho esse jeitão de fazer, negada, foi verdade. Simplesmente eu estava em São Paulo, nunca aconteceu nada parecido aqui e várias pessoas entraram em pânico na cidade. Pode isso. É um crime isso aí. Eu representei para a Polícia Federal. E o responsável foi esse cidadão que eu falei o nome. A gente está já chegando... Agora os políticos, tudo com rabão desse tamanho, nenhum tem coragem de falar. O que eu acho engraçado, curioso, é justamente isso, né? Porque se paga, né? Sim, a maioria. maioria. Está recebendo, alguém vai lá e paga. A gente está já chegando ao final do programa, secretário. Eu queria entrar aqui num assunto pessoal. Uma pessoa pediu para eu perguntar, não sou eu, porque eu estou noiva, não tenho interesse nessa resposta. Mas eu tenho, estou sozinho. Pediram para eu perguntar isso. Uma solidão monstra. Então, seu coração não está batendo por ninguém, não? Até tá, mas não acontece nada. Até tá. Vai dormir de noite com medo de alma monstro. Tá certo, a gente está chegando ao final. Eu queria que o senhor falasse aqui o que é que o senhor está observando, o que é que o senhor está vendo para o Ceará, para a presidente Dilma também. O Ceará, nós temos apalavrado, contratado, em execução, providências que vão duplicar a riqueza do Estado, sob o ponto de vista de PIB, que é a soma da riqueza do Estado. Isso nenhum Estado brasileiro tem. Isso é um caminho que nós achamos, com todas as nossas contradições, mas essa convergência que o Cid representou, esse apoio que nós conseguimos com grande protagonismo do governo Lula, do governo Dilma, deram para nós essa possibilidade. Isto agora transforma a agenda do Ceará numa outra, qual seja, distribuir essa riqueza. Porque uma grande refinaria, uma grande siderúrgica, a Transnordestina, a Água de São Francisco, mais o Cinturão das Águas, tudo isso nos permite visualizar um polo petroquímico, nos permite visualizar um polo metal-mecânico e nos permite essa rede de saúde, a rede de escolas profissionalizantes, e visualizar um caminho, não é, de distribuir essa riqueza de maneira que o Ceará deixe de ser aquilo que ainda é. E às vezes a gente esquece, um dos estados mais pobres do Brasil. E o Brasil, o nosso país, infelizmente está numa encruzilhada muito complexa, muito mesmo. A presidente Dilma tem a possibilidade, conquistada a duríssimas penas, junto a uma campanha muito canalha, uma campanha muito em que não faltaram elementos golpistas, como essa capa da Veja na última hora, e ela não devia esquecer quem foi que garantiu a ela continuar no poder. Trair esta confiança e conciliar com os canalhas será para mim fatal. Ok, secretário. Obrigada. Obrigado Boa a você. sorte. Depois o senhor volta aqui para falar do livro? Com muito prazer. Tá certo. Você... eu tenho que dar os parabéns. O senhor tá... Semana do aniversário, não vamos dizer o dia. Semana do aniversário, parabéns. Isso, terando 57 anos. Olha só, você que nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência. Você sabe que próxima semana a gente tem encontro marcado aqui. Mandar um abraço para o pessoal da loja Thelma Holanda, do meu camarim também. Um beijo para todo mundo. Gente, obrigada por tudo e na próxima semana a gente está aqui de volta. Tchau.